Não, solução não, mas eu tenho um caminho. Vou propor a vocês aqui, certo? Vamos lá, acho que, vocês fizeram um diagnóstico maravilhoso sobre o assunto São Paulo, mas vamos lá. Trocar de técnico nesse momento valeria a pena se, ao invés de 2 semanas de trabalho, o São Paulo chegasse um jogador e falasse: vocês vão ficar só 10 dias e as outras 3 semanas nós vamos trabalhar. Ponto. O treinador chega amanhã, certo? Então o treinador chega amanhã, agradece o meu dia. Eu não trocaria o treinador e vou explicar por quê neste raciocínio. Só que para fazer isso tem que pagar o que está devendo, porque também você perde o elenco, certo? Nós perdemos um jogo, cara. Vai acabar com as minhas férias marcadas, passagem comprada e não paga, né? Dia 26 o São Paulo volta. 26 só. Entendeu? Então, assim, aí você pensa, então tá, nós vamos trocar o treinador, nós vamos deixar o treinador comendo e dormindo o tempo todo, vai ter que pagar lá um salário a mais para o Zubeldia, nós não temos dinheiro para deixar os jogadores aqui nas férias, nós não temos a realidade, a noção da realidade que é o Campeonato Brasileiro. E aí, você troca o treinador, o cara fica aí 2 semanas comendo e dormindo, chega o elenco, volta todo mundo, aí você vai jogar 8 jogos em agosto, o elenco de vidro, o time de vidro quebra outra vez. E aí, está resolvido o problema? É pior o problema, porque o treinador não conhece. Não conhece o Rian, não conhece como reage o Lucas, como se comporta o Rafael. Isso leva tempo. Então, essa saída de trocar o treinador, ela teria que vir acompanhada de uma série de medidas que imagino que o São Paulo não tenha condições de fazer. Primeiro, acertar com todo o jogador, chamar agora o jogador hoje e falar: gente, não dá, a gente não pode ir para a 2ª divisão, certo? O São Paulo não vai ter a coragem de publicamente fazer o que devia ter feito, largar a Copa do Brasil. Exato. Não vai ter a coragem. Não porque... vai. Você acha? Eu tô desconfiando que pode ter a coragem. Mas precisava do dinheiro da Copa do Brasil, da classificação. Entendeu? Você vê como começa a puxar a fumaça? Eu tô até falando daqui para frente. Já deveria ter tomado, mas... Entendeu? Então, demitir o Zubeldia é um erro brutal e tremendo, a não ser que você colhe o time de vidro, fala: esse time de vidro vai jogar agosto, setembro e não vai se machucar. Aí é o time titular, o time é bom, vai dar conta com o novo treinador. Porque senão não adianta. Não adianta. Vai voltar a jogar quarta e domingo, Flamengo, Red Bull e Corinthians. Depois tem o Atlético Paranaense. Depois tem o Juventude, Atlético Paranaense de novo. Depois tem o Atlético Nacional da Colômbia. Campeonato Brasileiro no meio, Atlético Nacional da Colômbia. Esses serão as 8 semanas do São Paulo depois que o São Paulo voltar dessas férias, dessa pausa. O que adianta demitir o treinador, cara? Fala pra mim. Se você não vai trazer um combo junto... Eu também acho. Sabe? Agora, eu também não posso ser ingênuo de não entender que o jogo de ontem foi muito ruim, né? E que esse sinal que o futebol costuma dar, ele ficou muito claro ontem. Um treinador inerte. Vocês viram o Juventude lá do campo? Conversando muito com o auxiliar... Inerte, a coletiva dele via ele muito para baixo, sabe assim? Muito abatido na forma de falar, no jeito de falar. Apesar dele falar uma coisa que cara, se fosse qualquer outro treinador, inclusive o Abel, teria espinafrado a direção. Teria dito: eu tô pedindo camarão aqui, jogador, não vem jogador. Não se esqueçam que o Abel Ferreira teve que viajar para o Equador com o Maurício Gagliotti do lado dele e a planilha de contas do Palmeiras, que ele achava que era de um jeito e não era. Não tem condição, não vou contratar. Não tem. Certo? Então, assim, aí é uma situação que você olha, qual é o treinador que o São Paulo tem? O que está invicto na Libertadores, É bem intrigante mesmo. classificado na Copa do Brasil,
Ou o treinador que tem 3 derrotas seguidas no Brasileiro? É óbvio, porque ele não é o Harry Potter, ele não faz milagre. Harry Potter faz milagre? Faz, é mágica. Mágica. Ele não faz. Por quê? Porque o brasileiro é campeonato de regularidade, precisa de elenco. E elenco o São Paulo não tem. Então não adianta, se ele fosse um santo, uma hora ele ia falar, Jesus, me ajuda. Comparem o São Paulo com uma padaria. Agora estamos querendo mandar o gerente embora. Beleza, troca o gerente. Chega o gerente, chama o padeiro. O padeiro para conversar. Pois não, bom dia, tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? Ah, seu gerente novo, falta farinha, o forno desliga às 4 da tarde, falta energia elétrica, a gente não pode fazer o pão direito, o queijo que chega é o queijo de segunda qualidade. Você vendo o pão de queijo aí, parece uma borracha? Entendeu? Esse é o São Paulo, cara. Então troca o gerente, vamos trocar o gerente. Vai dar tudo certo, trocar o gerente sem botar, sem comprar farinha boa, sem pagar a conta de luz para não ter que parar o forno no meio do caminho e perder a fornada. Você sabe quando você está fazendo pão, se desligar a luz, o forno, você perde o pão que está lá. Tem padaria que não desliga nunca, né?